A 5W idealizou esse evento e conta com o apoio da HP Network e da Network One. Desta feita, vamos receber agora o Eduardo Gonçalves, da HP Network. Bom dia. Me apresentou, sou o Eduardo, eu sou responsável pela área de Networking na HP. Eu falo alto, né? E aí eu queria falar com vocês hoje, não queria falar muito da HP, mas eu queria falar com vocês sobre o que a gente tem visto de tendências dessa parte de networking e como elas estão estratégicas para o business de vocês e para os seus clientes internos. Eu queria mostrar alguns drivers que estão drivando o mercado de networking. Se vocês não têm essa demanda hoje, vocês vão ter no futuro muito próximo. Primeiro é a parte de cloud, né? Todo mundo fala de cloud, que traz uma redução de custo para as suas empresas, mas tem muita questão da agilidade que a gente tem que entender. Como é que eu consigo entregar mais recursos, mais aplicações para os usuários internos de uma maneira mais rápida, né? A parte de networking, ela evoluiu muito nos últimos anos, mas ela não tem chegado ao ponto de entender a aplicação dentro do data center de vocês, né? Existe uma tecnologia nova chamada SDN, Software Defined Network, que é uma evolução da rede, né? Que ela vai permitir com que a rede entenda a aplicação. Então a aplicação vai pedir recursos de rede, a rede vai se tornar um pool virtual de recursos, de porta, de rede, de banda, de latência. E quando a aplicação quando o teu usuário interno demandar essa aplicação, a aplicação em tempo real vai pedir esse recurso para a rede automaticamente se reconfigura para dar esse recurso para o teu cliente interno que está usando um RP, um CRM, uma telefonia IP, uma videoconferência. Por que isso é importante? Hoje a gente tem estudos que mostram que 80% dos problemas de lentidão, quem nunca teve um problema de um usuário falando a aplicação está lenta nas empresas? Se alguém não tiver, que levante a mão agora. Acho que todo mundo teve esse problema. 80% das vezes o problema está na rede, né? É a má arquitetura da rede, é o famoso puxadinho, né, que a gente vai comprando conforme vai aumentando as empresas, a gente vai comprando um pouquinho, vai plugando, chega no momento que a rede não consegue se comportar da maneira que ela deveria. E o terceiro problema é erro humano, falta de capacitação técnica dos nossos analistas para fazer a melhor configuração, a configuração correta. Então, a partir do momento que 80% dos problemas de lentidão é rede, e é difícil diagnosticar esse problema, porque quando a aplicação está lenta, o que você faz? Você vai no servidor, vai na aplicação, vai no storage, vai até chegar no notebook do usuário, cabeamento, rede, firewall, IPS, são muitos itens para você checar, né? E a rede tem um papel muito importante quando a aplicação está lenta, tá? E SDN é a nova tecnologia, a HP está liderando esse desenvolvimento, é uma tecnologia aberta que vai permitir com que os equipamentos da HP entendam as aplicações que você tem para ele usar esse pool de recursos. Então essa é uma primeira grande tendência no mercado de networking, você migrar a forma como você faz networking para SDN. SDN é uma sopa de letrinhas, mas os switches têm que suportar algo chamado OpenFlow. OpenFlow, como o próprio nome diz, é open, aberto. Ele vai permitir essa integração através de um protocolo aberto. A segunda grande tendência nesse mercado é a parte de mobilidade, né? Todos vocês, apostam nas empresas de vocês, já viram o diretor, o presidente falar, comprei um tablet nos Estados Unidos, eu preciso acessar o CRM e o RP do meu tablet, né? A partir do momento que você permite uma pessoa acessar o tablet, isso se torna exponencial, porque todas as pessoas, todos os funcionários têm um smartphone, ou muitas vezes dois, né? Eu li uma notícia essa semana na Folha de São Paulo que disse que o número de smartphones no mundo já chega a ser 98% do número da população mundial. Quer dizer, a gente sabe que nem todo mundo tem smartphone no mundo, né? Muita gente nem tem acesso a essa tecnologia. Quer dizer que as pessoas que têm acesso não tem um, tem dois, tem três, tem quatro, né? E isso se torna exponencial, porque você preparou a sua rede Wi-Fi, ou você montou a sua rede Wi-Fi. Como é que você monta a rede Wi-Fi? Você chega e fala, eu tenho 100 notebooks. Então, no pico eu vou ter 100 usuários. Você projeta a sua rede Wi-Fi. Mas na hora que você potencializa, você coloca, operacionaliza essa rede Wi-Fi, o que acontece? O 100 vira 200, 300, 400. E aí é óbvio, né? Aquela rede que a gente projetou para 100 não vai funcionar para 300, 400. Né? O ganho de produtividade acho que está intrínseco, é um pouco óbvio, né? Você conseguir acessar as aplicações de qualquer lugar que você esteja, te traz um ganho de produtividade muito grande. Especialmente para as pessoas de negócio, né? Um presidente, um diretor que precisa tomar uma decisão em tempo real, ele ter essa ferramenta ou essa informação
ou esses KPIs em tempo real, num café, numa sala de reunião, para tomar decisão, é muito importante para o business de todo mundo, né? Então, a mobilidade é algo que está drivando muito os negócios, está drivando muito a parte de redes também. Tá? Uma analogia que a gente faz na parte de redes é com o corpo humano. Por exemplo, o servidor história a gente fala, e as aplicações a gente fala que é o cérebro, né? Porque é onde eu faço todo o processamento das informações, onde eu tenho a minha memória. Alguns menos do que os outros, né? Mas é onde está toda a parte do nosso data center. A parte de redes, seja cabeado ou Wi-Fi, com que analogia do corpo humano vocês acham que faria sentido a parte de redes? Sendo que o data center é o cérebro. Alguém tem alguma ideia? Sistema nervoso. Sistema nervoso, exatamente. Já que todas as informações são processadas no cérebro, como é que eu envio essa informação para a ponta? É o sistema nervoso. Então, todo mundo parece óbvio, né? Se eu tenho um grande poder de processamento, mas eu não tenho um sistema nervoso capaz de passar essa informação para a ponta, o que adianta eu ver que eu vou cair, sendo que eu não consigo tomar uma ação de não cair, né? Então, a rede ela se torna muito estratégica para o meu negócio, né? Para eu conseguir passar essa informação, seja cabeado ou Wi-Fi, para a ponta de maneira segura. Então, aqui outros dados, 50% dos trabalhadores usam mais do que 3 smartphones, né? E aí você tem toda a questão de segurança intrínseca, né? A parte de segurança é um ponto muito importante dentro da mobilidade, ou seja, como é que eu vou garantir que meu usuário interno, que traz um equipamento particular, acesse as informações confidenciais da empresa e essa informação ela não vaza depois que o usuário vai para casa. Eu, por exemplo, tenho meu tablet, vou para casa e minha filha usa o tablet. Como vou permitir que ela não apague uma informação confidencial ou que ela mude essa informação de alguma maneira? Então, a parte de segurança, cada vez mais, é uma parte importante quando você fala em mobilidade. E a gente tem solução para isso, né? Um outro ponto importante que a mobilidade está mudando é a mobilidade está trazendo uma velocidade cada vez mais alta, né? Hoje, a gente tem os access points, né, que são as anteninhas que a gente coloca nas empresas, com uma velocidade de 450 megabits por segundo, né? 450 megabits por segundo parece uma velocidade muito alta, né? Aí a primeira pergunta que vem é, ela vai substituir o cabeamento, né? Como é que eu convivo com os dois? A resposta que a gente tem hoje é que você não substitui o cabeamento, né? Por quê? Porque o cabeamento, você tem uma porta de 1 GB, né, exclusiva para aquele usuário, né? Quando você fala em 450 MB, você fala compartilhado, né? Então, se tiver 100 usuários pendurados, você tem os 450 dividido por 100. A gente acabou de lançar, 2 semanas atrás, no Interop, lá nos Estados Unidos, a gente acabou de lançar um access point novo, que é que a gente fala o Giga Wi-Fi. Então, é um novo padrão de mercado chamado 802.11ac, para quem é mais técnico, que ele chega a 1.3 GB compartilhado. Então você começa a ter mais banda para compartilhar. Essa é a primeira wave desses access points de giga. A segunda wave, que vai acontecer no final de 2015, começo de 2016, ele vai chegar a 6 GB de tráfego, né? Então nós vamos ter 6 GB de tráfego de Wi-Fi disponível para disponibilizar para os nossos clientes internos, né, no caso de vocês. Então, aí você começa já a ter mais banda para compartilhar na rede Wi-Fi. Mas aí eu tenho uma mudança muito importante na minha arquitetura de rede. Qual que é o switch de acesso que vocês plugam os usuários hoje? São todos giga. A partir do momento que você tem um access point Wi-Fi a 6 GB, o que você vai precisar ter? Switches 10 GB. Então isso muda a maneira como eu desenho a minha rede, né? Vai mudar a maneira como eu me preocupo com a rede. A gente já aconteceu casos de a gente plugar clientes que compram um APN, que é 450 megabits, e liga no switch 10.100. Então não funciona, você tem um gargalo na parte de rede. Então, o que a gente comenta com nossos clientes que é muito importante, cada vez mais importante na parte de mobilidade, é você pensar como um todo, a rede cabeada e a rede Wi-Fi. Porque o backbone da rede Wi-Fi é a rede cabeada. Então você não consegue separar os dois mundos, né? Você tem que trabalhar cada vez mais os dois mundos convergentes. Então você pensar sempre em construir a sua rede Wi-Fi junto com a sua rede cabeada e ter uma visão única de como funciona tudo isso. Eu vou dar 2 casos de sucesso para vocês. Eu nem sei, não prometi meu tempo, não sei quanto está faltando. 2 minutos? Então, para finalizar, vou dar 2 exemplos de casos de sucesso quando você tem a rede cabeada e a rede Wi-Fi. O primeiro deles é a ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que todo mundo conhece aqui na sala. O pessoal da ESPM tinha uma rede não profissional, foi o famoso puxadinho que eles tinham uns 4, 5 anos atrás. E o pessoal, o pior tipo de cliente são os adolescentes, né?
extremamente críticos, 100% conectados, online, toda hora tweetavam, essa rede da SPM é muito ruim, essa SPM não sei o que, a SPM não sei o que lá. No momento que eles profissionalizaram o Wi-Fi, a satisfação do cliente dele com o adolescente subiu drasticamente. Isso foi pego nas redes sociais. Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma rede tanto cabeada como Wi-Fi unificada, com gerenciamento centralizado, ao ponto que ele consegue ver em tempo real que aluno está conectado em que antena e o que ele está trafegando. Então você começa a ter uma gestão do que está acontecendo. E na hora que acontece algum problema, você acaba sabendo junto com o aluno, então você tem como tomar uma ação rápida. Então eles instalaram vários access points, tanto no campus de São Paulo, quanto no Rio, quanto de Porto Alegre, e o gerente de TI consegue ter uma visão unificada dentro do NOC deles, de todos os campos. Um outro caso de sucesso nosso são 3 estádios da Copa. 3 estádios da Copa do mundo agora, está em fase de instalação, né? Como todo mundo sabe, está tudo atrasado na Copa, né? Não está nem pronta a obra física, né? Imagina a parte lógica, né? Então a gente já entregou os access points, então vão ser instalados a partir da semana que vem, mas 3 estádios da Copa vão ter Wi-Fi para os torcedores. Então vão ter Wi-Fi instalados no teto do estádio e dentro das áreas VIPs e tudo mais do estádio. Também solução 100% HP. Mas qual que foi o ganho que o cliente viu? Comprar os dois juntos, a parte de rede cabeada e a parte de Wi-Fi para dar toda a capacidade que o Wi-Fi pode dar. Tá? E só para finalizar, mostrar para vocês qual que é a estratégia de HPN, o que a HP tem para oferecer para vocês. A gente tem 4 grandes pilares, né? O primeiro é o Flex Fabric. O Flex Fabric é toda a nossa solução de data center, seja para o famoso CPD, que é aquele data center pequenininho, então a gente também tem soluções para o data center pequeno, até data centers grandes, que a gente está falando de Vivo, Petrobras, enfim. A parte de campus, então toda a parte de Wi-Fi, a parte de redes para conectar usuários, tá? Desde usuários, uma empresa com 10, 15 usuários, até empresa de 25, 30, 50 mil usuários. A parte de branch, que é a parte para você conectar usuários remotos, então você tem um grande headquarters, um grande site central, e você tem vários sites pequenos. Então a gente tem roteadores que entregam 3G, Wi-Fi, segurança, tudo numa caixa única, telefonia IP. E a parte de management, que ela permeia os 3 primeiros pilares, que é a parte de gerenciamento. O grande sacada é você ter uma ferramenta única para você gerenciar tudo. Hoje em dia não dá para você ter uma ferramenta para Wi-Fi, uma ferramenta para rede, uma ferramenta para segurança, uma ferramenta para roteador. Aqui não, a gente tem uma ferramenta única que você vai adquirindo módulos conforme você vai crescendo na solução. E o ponto mais importante, ele não gerencia só HP. Então se você tiver uma rede mista entre algum fabricante e HP, você consegue ter uma visão única como se a rede inteira fosse do único fabricante. Tá? Então, era isso que eu queria, pelo menos dar uma pincelada em termos... Não queria falar muito da HP, que todo mundo acho que está mais cansado de saber a HP, mas passar um pouco da ideia de onde a gente está vendo que as coisas estão evoluindo e mostrar para vocês, dar confiança para vocês e que a gente tem tecnologia hoje para suportar essa jornada para os próximos passos. Tá? Acho que perguntas a gente vai ter no final, né? Então, obrigado pessoal, eu vou ficar aqui, depois a gente, se tiver alguma pergunta, a gente responde, tá bom? Obrigado.